Feliz sábado eu desejo a todos vocês que me ouvem. Hoje, 11 de outubro de 2024, estamos aqui mais uma sexta-feira à tarde, desejando a vocês muitas felicidades. O nosso assunto de hoje é como enfrentar as tentações. Como devemos enfrentar as tentações que nos chegam? Vamos então orar. Eterno Pai, estamos aqui agradecidos por tudo que o Senhor nos dá e pedimos, Senhor, força, sabedoria para enfrentarmos as tentações que nos chegam. Nós sabemos que só o Senhor pode nos salvar, nos livrar de todo o mal. Queremos estar contigo, Pai Santo, cada momento. Mais uma vez, Senhor, ensina-nos a passar um dia contigo, agradecidos e buscando novas vidas, para que tenhamos a certeza de que estamos agradando a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, como dizemos, hoje é o dia 11 de outubro. Como enfrentar as tentações? Em 1 João, capítulo 3, verso 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Então nós devemos nascer de Deus. Um dia fomos feitos por Cristo, lá no Éden, lá os nossos primeiros pais. Eles caíram, nós caímos também. Que nós precisamos agora recobrar em Cristo aquilo que Ele conseguiu para nós gratuitamente. O que é que diz mesmo aqui? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, nosso dever é adquirir sabedoria no mesmo Jesus, no Espírito Santo, para que permaneçamos nele. Quando as tentações chegam a nós, devemos imediatamente pedir socorro. Não por nós mesmos, mas temos que pedir a quem pode. Senhor Jesus, eu estou aqui, estou sendo tentado. Eu peço que o Senhor esteja comigo agora, para que eu possa ter força, não de mim mesmo, mas que o Senhor me livre de todo o mal. As tentações vêm e imediatamente nós devemos chamar a Cristo. Senhor, socorre-me. Parece estranho quando a gente diz isso. Depender de Deus o tempo inteiro? Sim, isto mesmo, depender de Deus. Porque nós não temos forças em nós mesmos para vencer. Devemos estar com Cristo. Por que será que nossos primeiros pais caíram? Alguém sabe dizer? É porque eles saíram da presença de Deus e foram dar ouvidos ao inimigo, e o inimigo os venceu, dizendo que, fazendo perguntas, é verdade que Deus proibiu comer de todas as árvores do jardim? Isso está em Gênesis 3, de 1 a 4. E Eva diz assim, não, ele não proibiu a gente comer de todas as árvores, só proibiu comer de uma, essa que está no meio do paraíso, porque se comermos, morreremos. Se pecarmos contra ti, contra a palavra de Deus, nós morreremos. No verso 4, o que é que o inimigo disse? A serpente disse, pode comer que não morre, pode desobedecer a Deus que você não vai morrer. Pelo contrário, você vai ter mais conhecimento, mentiras de Satanás. E hoje, cuidado, porque os inimigos de Deus, eles têm seus representantes na terra. Não precisamos mais obedecer a Deus. Sim, precisamos sim obedecer. A obediência é um caso sine qua non. Sem ele, não pode dar certo. Nós somos salvos pela graça de Cristo, mediante a fé que temos em Cristo e praticarmos a vontade dele, que são as boas obras. Termos um caráter forte, segundo o caráter de Cristo. O Pai Nosso diz, não nos deixe cair em tentação. Se Ele diz que devemos pedir a Ele para que não caiamos em tentação, então não é vergonhoso nós pedirmos socorro a Ele. Cada vez que não temos a capacidade de fazermos algo e nós não temos de vencer pecados, tentações, vamos então a Cristo e Ele então pode nos ajudar. O homem é carnal, ele não vence as tentações pela carne,
Devemos estar permanentemente em Deus, em Cristo, através do Espírito Santo, porque senão nós estaremos em grandes perigos e nós devemos nos direcionar ao Criador, ao Salvador, ao Redentor. E se parece estranho mesmo, muitas vezes não temos coragem de contar a Cristo aquilo que nós queremos, que Ele sabe a si mesmo. Mas nós ainda temos vergonha de dizer, Senhor, eu estou precisando de Ti. E aí é que nós entramos em pecados. Quando o pecado nos assalta, nada podemos fazer. Só Deus pode nos livrar. Ele é quem é o Rei de todos os poderes e poderosos. É a Ele que nós devemos estar. Agora, se eu sei que eu vou precisar de Cristo permanentemente, eu tenho que estar com Ele permanentemente. Eu não posso me afastar, porque se eu me afasto dEle, como é que eu vou ficar? Longe dEle é pecado. Interessante é que quando o homem peca, ele ouve a palavra de Deus que, como sempre ouvia, Adão, onde estás? E ele ali com vergonha, primeiro se cobre de folhas de figueira, que não é remédio para a nudez do pecado, nem de nada. Senhor, escutamos o Senhor e percebemos que estavam nus, então nós fomos nos vestir. Deus sabia perfeitamente que o homem havia pecado. Ele sabe que nós somos pecadores e nós somos carentes da graça dEle, do poder dEle, permanentemente. Nós só podemos praticar boas obras se for com Cristo. Por isso é que as boas obras são boas, porque elas são produzidas em nós. São frutos que Deus produz em nós, fruto do Espírito Santo. E quando Cristo falou, eu sou a videira, vós sois os ramos, aqueles que não estão em mim não produzem bons frutos. E se você não produz bons frutos, o Pai corta e joga no fogo. Então, qual é a condição que um galho de oliveira, ou de figueira, ou de uva pode produzir? É estar ligado ao tronco. Fora do tronco, sem estarmos ligados, nós vamos secar, nós vamos ser jogados no fogo. As boas obras não salvam, mas sem elas não podemos provar fidelidade a Cristo. Jesus é a luz e Ele convida que nós também sejamos luz. E para sermos luz, precisamos refleti-lo. E só há um reflexo de uma luz se estivermos virados, voltados para ela. O espelho é assim. Se o espelho não recebe luz, ele não transmite luz. Nós somos espelhos de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Então precisamos estar juntos, recebendo dele a luz, para transmitirmos aos outros. Isso é uma condição. Ele é o nosso Redentor, Ele está desejoso que nós pertençamos a Ele permanentemente. Ele quer que nós precisemos dEle. Isso será extraordinário. Lá em 1 Coríntios 6,19 diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Então nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus através do Espírito Santo, através da fé que nós temos em Cristo. E ainda em Gálatas 2,20 diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora tenho na carne é vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que prova de amor extraordinária! Cristo tirou-nos do pecado e Ele nos deu a paz, nos deu a vida, e nós precisamos aceitar essa vida em Cristo para permanecermos sem pecar. Ah, mas alguém vive sem pecar? Nós somos pecadores por natureza, mas acontece que nós não podemos ter uma vida de pecado. O pecado vem, a gente só pede socorro a Cristo, Ele nos socorre até que chegue o dia. Ele disse, aquele que permanecer em mim até o fim será salvo. A minha preocupação não é me salvar, porque Ele já me salvou.
A minha preocupação é estar com Ele, ligado a Ele, através da oração e da leitura da Bíblia e dos meus pensamentos. E quando vem a tentação, o que eu faço? Peço socorro a Jesus e Ele me socorre. Façamos assim. É um prazer ter vocês e contem conosco através do telefone 11 994 05 5612. Estou sempre disposto a dar para vocês versos bíblicos para que vocês tenham o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe ricamente e eu desejo a todos vocês um feliz sábado.